Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Arquitetando com Você, aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e no programa de hoje estamos falando sobre a evolução do quarto, em uma série de programas onde eu estou falando a evolução dos ambientes dentro da nossa residência. No primeiro programa eu falei um pouco sobre a evolução da sala, no segundo programa eu falei um pouco sobre a evolução da cozinha e no programa de hoje então eu estou falando um pouco sobre a evolução dos quartos. Como eu comentei então no primeiro bloco, o quarto inicialmente que tinha uma função apenas realmente de descanso, né, ali na hora de dormir, ele hoje tem uma função de descanso, de até mesmo lazer, de estudo, então ele agregou todas essas outras funções para dentro desse mesmo espaço. No primeiro bloco então eu comentei um pouco sobre esses usos e agora nesse segundo bloco eu vou falar um pouco para vocês sobre a espacialização em si, né, do quarto, da distribuição, vamos falar assim, né, dentro de um quarto. Um ponto que é muito importante dentro do quarto é a questão da iluminação e da ventilação natural. Para quem já assistiu outros programas, eu já falei um pouco sobre arquitetura saudável, né, sobre a qualidade dos espaços, né, realmente voltado para saúde e bem-estar de quem está usufruindo. Inclusive a gente tem um programa que está salvo, se você não assistiu lá no YouTube, você vai ter ele, que é uma entrevista com o responsável do HBC, né, que é de arquitetura saudável, um certificado de arquitetura saudável que existe, e a gente fala então um pouco sobre essa questão da saúde, qual que é a importância desses parâmetros de saúde. E quando a gente vai para o quarto, esse é um ambiente que requer muito cuidado, porque assim, quando comparado com outros, a cozinha, por exemplo, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a gente está ali fazendo o manuseio de alimentos, né, que vão ser ingeridos, então a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter uma iluminação boa para que a gente possa ver, né, esses mantimentos, esses alimentos, para que processe eles adequadamente, para que a gente não tenha não coma nada estragado, enfim, não venha ter nenhum problema por conta disso. A sala acaba sendo um ambiente de descanso, de lazer, então não é um ambiente de uso prolongado, né? Assim, quando muita gente cansada, vai ficar o quê? Umas 4 horas? 5 horas, mas o quarto não, o quarto é o local onde a gente dorme, onde nós deveríamos, né, passar 8 horas do nosso dia dormindo, e isso ainda sem o tempo dos outros usos, né? Sem contar que você vai estar estudando nesse espaço, que você também vai estar descansando, que você pode estar ali assistindo até mesmo um filme no seu quarto, ao invés de estar na sala. Então, acaba que o quarto é onde a gente mais passa tempo. De todos os ambientes da residência, o quarto é o local onde realmente a gente deve ficar metade, né, do nosso tempo tranquilamente do nosso dia, justamente por conta de todos esses usos que o quarto passou a agregar, né, nas últimas décadas, como passou realmente a ser esse local de uso individual, de expressão individual de cada um. As pessoas passaram então a passar mais tempo dentro dos quartos, o que até é um problema quando a gente analisa em sociedade, que acaba afastando muito os membros, né, da família, o que não é uma coisa tão positiva. Mas a cozinha ela vem para contrabalancear, como eu comentei no episódio da cozinha, porque as refeições as pessoas acabam fazendo juntas, né? Ali o almoço, na hora que tá quentinho, acabou de ficar pronto, acaba que isso motiva as pessoas a sentarem, fazerem suas refeições juntos. Mas os outros momentos, né, de descanso, para ver um filme, acaba que as pessoas vão para sua individualidade, porque muitas vezes cada um quer ver um filme diferente, cada um tem um gosto diferente, e por isso que vai para o seu quarto para ter ali o seu momento no seu espaço. Então, dessa forma, o quarto é um espaço onde a gente precisa ter essa preocupação com essa qualidade do ambiente, com esse bem-estar dentro desse ambiente. Por isso que é o espaço onde eu tenho sempre muito mais cuidado na hora de projetar. Por quê? Para eu ter um bom sono, eu preciso ter uma luz, né, de qualidade, como eu já tenho também um programa onde eu falo sobre iluminação, também está lá no YouTube se você não viu.
Então, assim, eu preciso ter uma iluminação adequada para que ela consiga me gerar um bom sono, né? Para que eu consiga descansar bem. O ideal é que o quarto tenha uma iluminação natural, onde essa iluminação ela consiga me ajudar, né, no despertar ao amanhecer, e que eu também tenha acesso a essa iluminação natural ao longo do dia, para que os meus hormônios ali, o meu ciclo circadiano, ele funcione adequadamente. Então eu realmente preciso ter esse cuidado. No quarto ali eu vou pensar, vou pôr uma cortina, algo nesse sentido, para ter um pouco de privacidade, porque hoje, né, a gente tem um monte de prédio um pertinho do outro, então acaba que você do seu quarto consegue ver às vezes o quarto do vizinho, então a gente acaba criando privacidade e aí fecha muito os quartos, né, as janelas. A gente precisa ter um cuidado de que cortina até mesmo vou colocar ali, porque se eu pôr uma cortina só com blackout, na hora que eu fechar esse quarto vai virar um breu, vai ficar escuro, isso não vai ser positivo, eu não vou estar vendo essa iluminação natural. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, com os itens que são escolhidos para fazer esse acabamento. A gente tem ali a teoria das cores, que a gente também desenvolve um pouco o que cada cor ela gera, né, no nosso organismo. Também já falamos disso no programa anterior, onde eu trago um pouco dessa psicologia das cores. Então, no quarto é um ambiente que, por mais que eu tenha múltiplos usos, o seu uso final ainda, o seu uso principal ainda é o de descanso. Então, a gente precisa que as cores que estão nesse ambiente sejam cores também que vão auxiliar, né, para esse descanso. Então, é bom evitar cores muito fortes, cores muito fechadas, justamente porque elas vão pesar um pouco no espaço, fechar no espaço e até mesmo ou podem estimular, né? Então, dependendo da cor que se coloca, se colocar um quarto com paredes vermelhas vivas, por mais que você goste muito de vermelho, por mais que vermelho seja a sua cor favorita, enquanto na sala você colocar uma parede vermelha com quadros, com prateleiras, isso pode ser bom. No quarto isso já não é tão positivo. O quarto, por mais que ele seja um ambiente, né, de individualidade, de expressão e tudo mais, é bom que ele seja um pouco mais calmo, porque o seu objetivo final ainda é o descanso, né? Então, continuando, no quarto, então, a gente precisa ter esse cuidado, né, com essa iluminação, com essa ventilação natural que precisa acontecer. Como eu já comentei aqui anteriormente em outros programas, hoje nós temos o ar-condicionado, né, que é um aparelho que ele reduz a temperatura, né, do ambiente interno, mas ele retira um pouco da umidade. Então, dependendo de onde você está, dependendo da cidade, dependendo até mesmo dentro da cidade. Aqui em Brasília, por exemplo, nós vamos ter regiões que são mais úmidas, ali próximo ao lago, e regiões mais secas. Quando a gente vai afastando, vai indo para Taguatinga, Vacilândia, ele já costuma ser um pouco mais seco, por exemplo, do que bem próximo ali do lago. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o espaço, por isso é o ambiente onde a gente mais vai ficar. Então, se esse ambiente ele não está feito e planejado para que ele otimize a minha saúde, ele vai tender então a piorar, né? A ser mais um fator que piore, né, minha saúde. Hoje a gente já tem uma questão de alimentos que não são tão bons, a gente tem a questão da poluição, que não é tão boa, a gente tem a poluição tanto do ar, né, quanto a poluição da água, que não é tão bom. Então, se eu junto com tudo, né, e ainda o meu espaço do quarto, que é o espaço onde eu mais passo tempo, ele não colabora para minha saúde, aí realmente eu vou tendo vários pontos que acabam se potencializando e não colaborando para uma saúde tão boa. E quando eu comento de saúde, não é apenas saúde física, a gente tem também a questão da saúde psicológica, emocional, que isso também é muito importante, e esse espaço, ele entra muito nesse ponto, não necessariamente na saúde física, mas realmente no emocional, no psicológico.
Então, esse cuidado com o quarto, com essa divisão do ambiente, é muito importante por isso. Quando a gente entra num quarto, por exemplo, onde eu tenho os armários, onde eu tenho local para todas as coisas, é muito positivo, porque eu mantenho então um quarto organizado, consigo manter um quarto limpo, consigo ter todas as minhas tarefas com seus espaços bem delimitados e bem organizados para que isso não gere um desgaste. Então, imagine comigo assim, um quarto onde eu tenho a cama e a mesa, mas a minha mesa de estudo, ela tá sempre com um monte de coisa. Eu tenho ali um material tanto de estudo, quanto material de lazer, quanto um material, enfim, qualquer que eu preciso me desfazer e ele tá ali, quanto um amontoado de roupas, enfim. A minha mesa acaba virando, né, um microambiente dentro do meu quarto que tá um pouco caótico. Então isso vai me gerar tanto um desgaste visual de estar vendo um acúmulo de coisas, quanto também no momento que eu vou precisar estudar, aquilo tá tão bagunçado que eu não consigo sentar e estudar. Eu às vezes não tenho motivação para sentar e estudar. Isso é muito preocupante quando a gente vai ali para os jovens, né, e adolescentes que estão nessa fase principal de estudo e que às vezes muitos não têm a motivação para estudar, muitos não têm essa vontade, digamos assim, de estudar, porque o próprio ambiente ele não está ajudando. Ele não está otimizando, né, ali o tempo. A pessoa pensa, nossa, mas para estudar eu vou ter que sentar, vou ter que organizar aquilo, vou ter que tirar aquilo dali. Ah, então deixa, eu não vou estudar. Então vou fazer outra coisa. Então acaba que o ambiente ele pode ajudar, né, que a gente desenvolva nossas funções, nossas tarefas, ou não. Se esse ambiente estiver bagunçado, estiver caótico, se eu não tenho, né, no meu quarto os espaços bem definidos, igual eu comentei na cozinha, que eu vou ter um espaço para mantimentos, eu vou ter um espaço para guardar os eletrodomésticos, eu vou ter um espaço para os utensílios. Da mesma forma que na cozinha, essa disposição me auxilia no uso da cozinha, me auxilia ali no meu dia a dia, no meu quarto, da mesma forma. Quanto mais bem definido eu tenho os espaços de guardar essas coisas, melhor é para quem está usando esse espaço. Então esse quarto, ele acaba ajudando, né, a pessoa que ela realmente tem a motivação de sentar e estudar. Ah, vou ler um livro, eu tenho, né, motivação de sentar, parar e ler o livro, porque o meu ambiente está calmo, eu estou num ambiente confortável, com uma temperatura agradável, com uma iluminação agradável. Então esses espaços realmente se tornam um ambiente agradável para estar. E aí, obviamente, a gente, né, vai ter ali a cama. Eu sempre, né, converso com os clientes que existem algumas posições onde é melhor a cama ficar. Obviamente, acaba tendo de pessoa para pessoa, eu não gosto de ficar próximo da porta, a cama, né, virada para a porta, gosto dela em algum outro local. A cama, a gente acaba tendo essa flexibilidade, mas, por exemplo, armários, é bom a gente avaliar se é uma parede úmida, se é uma parede onde pode dar algum tipo de mofo, infiltração, que isso vai acabar passando, né, para as roupas, passando para dentro do quarto. Então, na hora que a gente vai fazer essa divisão dos espaços, a gente precisa sempre ter em mente o que eu quero guardar, né, nesse local. Então, a quantidade de roupa que eu tenho, a quantidade de acessórios que eu tenho. Se é isso, eu trabalho em casa, trabalho com algo mais artístico, eu tenho muito material, eu preciso ter então espaço para guardar esse material, ou não, eu só preciso de um notebook. Então, tudo isso a gente tem sempre avaliando o espaço que é necessário para que esse quarto ele realmente se adeque a mim e ele atenda a minha necessidade, porque é o meu local, né, que eu consigo expressar minha identidade melhor, é o local que realmente condiz mais comigo. E então otimizar, né, esse espaço, trazendo as cores, obviamente, que agradam a cada um ali naquele local, sempre tendo esse cuidado para nunca ser excesso, para nunca ter nada em excesso que vai ser um estímulo desnecessário, então, dentro do quarto. E também quando a gente pensa em pessoas com problemas de alergia, rinite, a gente também precisa ter sempre um espaço bem ventilado, um espaço fácil de ser limpo, evitar muitos nichos, muitas prateleiras, porque isso demanda mais tempo de limpeza e nem sempre a gente tem esse tempo, né, para fazer essa manutenção.
Então, o quarto, ele realmente é do meu ponto de vista, o principal ponto, né, dentro da casa, porque realmente é o local onde a gente passa mais tempo, por mais que a sala seja um ótimo ambiente de estar e de convívio, por mais que a cozinha seja um espaço super importante, que é onde a gente faz nossas refeições, o quarto, do meu ponto de vista, ainda é o principal por isso, porque é onde a gente fica a maior parte do tempo, né? Onde a gente realmente tem os nossos pertences, né? Onde a gente consegue se apresentar melhor, né? Então a gente realmente precisa ter cuidado com esse espaço quando a gente está pensando nele, fazendo ali, né, a divisão dele. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, essa questão do quarto, de como ele vem se modificando, né, e também o que a gente pode esperar dele, né, que cada vez os quartos eles passem a ocupar um espaço maior da casa, enquanto a sala e a cozinha eles vêm reduzindo, né, de tamanho. E espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo programa do Arquitetando com você aqui na TV Vincere. Até mais!